e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Recebeu-o em sua casa. Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, a todos os saudamos também os nossos irmãos e irmãs que acompanham esta celebração da Eucaristia nas suas casas e nas instituições de solidariedade social, e também aqueles e aquelas que neste momento se encontram de viagem. Fazemos hoje memória dos santos irmãos Marta, Maria e Lázaro, que acolheram Jesus na sua casa em Betânia. Jesus amava-os aos três. Neste dia dos santos irmãos, Marta, Maria e Lázaro, também somos convidados a pensar e a refletir na hospitalidade que fazemos ao Senhor Jesus na nossa vida. Temos consciência que de vez em quando não acolhemos o Senhor. Por isso, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Oremos. Deus omnipotente e eterno, cujo Filho aceitou a hospitalidade que Santa Marta lhe oferecia em sua casa, concedei-nos por sua intercessão
que, servindo a Cristo em cada um dos nossos irmãos, sejamos por vós recebidos nas moradas eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e em nós o seu amor é perfeito. Nisto conhecemos que estamos com Ele e Ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o amor que Deus nos tem e acreditamos no seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Palavra do Senhor. Saboreai e vede como o Senhor é bom. 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 A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor.
escutem e alegrem-se os humildes. Saboreai e vede. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus fiéis, porque nada falta aos que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome. Aos que procuram o Senhor, não faltará riqueza alguma.
Alleluia. 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 Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Interveio então e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo tinha em grande apreço os santos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Além de Pedro, Marta foi a única pessoa a confessar expressamente a sua fé em Jesus Cristo como o Messias enviado pelo Pai. Foi na casa de Betânia, na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, que Jesus fez a experiência da família e da amizade. Marta acolheu generosamente Jesus. Maria escutava atentamente as suas palavras. E Lázaro saiu imediatamente do túmulo quando ouviu a voz daquele que venceu a morte. Por isso, o Evangelho de São João diz-nos que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Havia uma profunda relação com estes irmãos, uma grande relação de amor e de amizade. Por isso a palavra de Deus, hoje proclamada, convida-nos a iniciar a nossa reflexão a partir do amor. Irmãs e irmãos, o amor é um dom que vem de Deus. O apóstolo João, que nos existe na sua primeira carta, ele é o apóstolo do amor, é o evangelista do amor, é o discípulo do amor. E ele apresenta-nos o amor como aquele que dá o sentido pleno ao nosso encontro com Deus. É com o amor, é o amor que nos traz a definição plena de Deus.
Deus é amor. Quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Não há fórmulas mágicas para estar na presença de Deus. E estar diante do Senhor, viver diante do Senhor, é amar os nossos irmãos. Amar a Deus é muito fácil. É muito fácil porque nós não o vemos. Sabemos que Ele existe. Sabemos que é aquele que está disponível para atender e satisfazer os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Mas nós não o vemos. E podemos correr um sério risco. Sabeis qual é? O risco de querer guiar Deus e não sermos guiados por Deus. Queremos um Deus à nossa maneira, manipular Deus, que Ele satisfaça os nossos gostos, os nossos pedidos, aquilo que nos convém, sem ligar aos outros. Pois amar a Deus, dizer que se ama a Deus e se odeia e não se ama aos outros, diz João, é um falso amor. É um amor mentiroso. O amor de Deus só é concreto quando amamos os nossos irmãos. Por isso, é necessário sentirmos e palparmos e tocarmos os nossos irmãos nestes atos de amor, de atenção e de escuta. Claro que nós não gostamos de toda a gente. Claro que nós não gostamos das pessoas da mesma forma. Claro que nós não nos relacionamos com todos da mesma forma. Não somos obrigados a isso. Porque alguns e algumas nos fizeram mal, falaram mal de nós, magoaram-nos, difamaram-nos, exploraram-nos. E então a nossa relação muda um bocadinho com essas pessoas. Nós não somos obrigados a gostar de toda a gente da mesma maneira e a falarmos a toda a gente da mesma maneira. Uma coisa é a mágoa e outra coisa é o ódio e responder aos outros da mesma forma. Onde há ódio, não há amor de Deus. Onde há amor de Deus, não há espaço para o ódio. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro e comungava com eles os bons momentos e os maus momentos da sua vida. E nós encontramos vários momentos citados na palavra de Deus sobre a vida de Marta e dos seus irmãos. Ouvimos um no texto do Evangelho. Mas também sabemos que quando Lázaro morreu, Jesus foi à casa destas duas irmãs para estar com elas, para as confortar. Marta é sempre apresentada como uma mulher ativa, dinâmica. E quando Jesus, nesse momento, veio visitar as irmãs, depois da morte de Lázaro, ela sai ao encontro de Jesus. Maria não, fica em casa. Depois permanece em casa, junto do Senhor, a ouvir o seu mestre. E naquela conversa, todos nós nos recordamos dela mesmo, que também é importante frisá-la e destacá-la neste dia de Santa Marta e dos seus irmãos. Naquela conversa, dizia eu, com Jesus, nesse momento de dor, em primeiro lugar, Marta associa a morte do seu irmão à ausência de Jesus. Naquele momento, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E apesar disso, Marta continua a confiar em Jesus. Mas eu sei que tudo o que pedires neste momento, mesmo agora, a Deus, Deus te concederá. E assim, irmãs e irmãos, por isso é que frisamos este momento,
Marta faz um caminho interior extraordinário. Faz um caminho interior extraordinário que a leva, culmina na sua profissão de fé, em que ela também revela que aceita e acredita na ressurreição do último dia, em conformidade com a lei judaica. E quem é que guia Marta no seu caminho interior? Jesus Cristo. E como é que Jesus Cristo guia Marta neste caminho interior? Revelando-se a ela, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. E Jesus Cristo não se limita a dizer estas verdades a Marta, mas cria a oportunidade para Marta fazer a sua profissão de fé, ou seja, para Marta dizer se o aceita ou não como mestre. Acreditas nisto? E Marta responde: acredito, Senhor, que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Irmãs e irmãos, os textos sagrados apresentam-nos Marta, esta mulher dinâmica, eficiente, ativa. E este seu temperamento levava a preocupar-se, talvez com demasia ou não, das coisas diárias do dia a dia. E talvez a esquecer-se do fundamental, do essencial da vida. E é diante de Jesus Cristo que Marta, como ouvimos no Evangelho, é diante de Jesus Cristo que Marta dá conta e compreende que o seu dinamismo por si só não tem valor, mas que o seu dinamismo só terá valor quando acompanhado e equilibrado pelo acolhimento, pela atenção aos outros, ou seja, animado e motivado pelo amor. Porque se não for assim, o dinamismo corre-se o risco de se perder o essencial e converte-se numa fonte de ansiedade e de divisão. Irmãs e irmãos, Marta apresenta-se diante de Jesus como ela é e como ela estava. Estava a sofrer, em carência, num sentimento de perda do seu irmão. Estava desiludida, porque não foi atendida na sua oração, mas estava firme na fé. Apesar de não ter sido ouvida na sua oração, Marta não se refugia na sua dor, nem põe em dúvida a bondade de Deus. Mas Marta continua disponível a ouvir a voz do Senhor, a deixar-se transformar e caminhar com o Senhor. E neste momento de decepção, de desilusão e de sofrimento, Marta faz a sua revisão de vida. E Marta dá conta que, afinal, viver é habitar no amor de Deus. Viver é habitar no amor de Jesus Cristo, numa amizade sincera e confiante em Jesus. Que a vida eterna está já aqui e agora, a podermos experimentar. Que a vida eterna atravessa e fortifica todas as contingências humanas, mesmo aquelas marcadas pelo sofrimento. E isto supõe ouvir a voz de Deus e escutar a sua palavra. Irmãs e irmãos, neste dia de Santa Marta e dos seus irmãos Maria e Lázaro, a pergunta que naquele momento importante da vida de Marta Jesus o fez a ela, faz a cada um de nós. Acreditas nisto?
Marta deu a sua resposta. Acredito, Senhor, Tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Hoje, cada um de nós é convidado a dar a sua resposta a esta pergunta, revelando na sua resposta qual é a confiança, a garantia e a firmeza da sua vida. Irmãos, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas, para que, por intercessão de Santa Marta, caminhemos na santidade e na justiça, dizendo cheios de fé: Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do Espírito, sejam santas em todos os seus filhos, oremos ao Senhor. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Por todas as donas de casa, para que recebam com alegria quem as visita e não esqueçam que procurar a Deus é a melhor parte, oremos ao Senhor. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas famílias da nossa diocese, para que Jesus tenha nelas um lugar, como em Betânia, na casa de Marta e de Maria, oremos ao Senhor. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelos que vivem absorvidos pelo trabalho, para que, reconhecendo o essencial, se disponham a sentar-se aos pés de Jesus para o ouvir, oremos ao Senhor. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, na vinda de Cristo Salvador, sejamos chamados à sua direita, no reino eterno, oremos ao Senhor. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as famílias vítimas da pandemia e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos ao Senhor. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Deus eterno e omnipotente, que nos chamastes a ser santos, humildemente vos pedimos que, com o auxílio de Santa Marta, vivamos o mistério pascal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao proclamarmos as maravilhas que realizaste em Santa Marta, humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a oferta do nosso ministério, como aceitaste a sua generosa hospitalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos o exemplo, na comunhão com eles uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós
e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Marta e seus irmãos e de todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Disse Marta a Jesus: Tu és o Filho de Deus vivo, que veio ao mundo. Tu és o Filho de Deus vivo, que veio ao mundo. Disse Marta a Jesus: Tu és o Filho de Deus vivo, que veio ao mundo. Tu és o Filho de Deus vivo, que veio ao mundo. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Disse Marta a Jesus: Tu és o Filho de Deus vivo, que veio ao mundo. Tu és o Filho de Deus vivo, que veio ao O pão de Deus é o que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Disse Marta a Jesus: Tu és o Filho de Deus vivo, que vai
Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Disse Marta a Jesus: Tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo. Tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Se alguém comer deste pão, não morrerá. Disse Marta a Jesus: Tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo. Tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo. O pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disse Marta a Jesus: Tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo. Tu és o Filho de Deus vivo que veio ao Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Disse Marta a Jesus: Tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo. Tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo.
é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. A caridade nunca desaparece. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão do corpo e sangue do vosso Filho nos afaste das coisas efêmeras deste mundo, para que, a exemplo de Santa Marta, servindo-vos com sincera caridade na terra, contemplemos eternamente o vosso rosto no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. A Bíblia é sinal de religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, no final da celebração, a saída desta basílica é feita pelas portas laterais. Voltemos à vida, procuremos na vida, seguindo o exemplo de Marta, de Maria e de Lázaro, acolher a Deus no nosso íntimo. E acolhemos a Deus no nosso íntimo também atendendo e acolhendo os nossos irmãos, amando-nos. E desta forma nos preparamos e percorremos o nosso caminho para que um dia o Senhor também nos acolha na glória celeste. Um dia muito feliz e muito sereno e tranquilo para todos vós. Uma continuação da boa peregrinação, e àqueles que hoje regressam às suas casas e às suas famílias, desejo-vos uma boa viagem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.